Olá, vamos começar agora, nesse momento, a nossa videoaula de número 42. Lembro-me que no bloco passado nós estávamos falando sobre argumentação lógica, mostrei a vocês como é que você resolve aquelas questões que tem várias premissas. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5, premissa 6. Isso uma quantidade finita de premissas, mas que a gente não tinha nenhuma conclusão. Nós é que deveríamos fazer a conclusão, beleza? Foi o primeiro momento. No segundo momento de argumentação lógica, eu mostrei as questões que tinham premissa, conclusão, e falei a vocês que quando que você sabe que uma sequência de proposições, a última vai ser a premissa, a última vai ser a conclusão, sempre que ele falar em validade de argumento, dedução correta, raciocínio correto. Perfeito? Bom, nós vamos partir para a nossa terceira fase, que eu falei para vocês no último bloco, que a gente ia falar sobre silogismo. Perfeito? Então, vamos dar início aí a essa parte de silogismo, né? Então, vamos buscar aqui, olha aí, silogismo. Vou dar um breve histórico para vocês, aí ó, um históricozinho do silogismo. Perfeito. Um silogismo do grego antigo, vai traduzir isso aqui, né? Vou traduzir para vocês. Nossa Senhora, conexão de ideias, raciocínio composto pelos termos, de novo, que é cálculo. É um termo filosófico. Desculpa a brincadeira aí, mas não tem nem como rir, tá? Porque isso aí é em grego mesmo, professor. Tá escrito em grego e é realmente, ninguém entende nada, né? É um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita e que mais tarde veio a ser chamada de silogismo. Constituída de 3 proposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras, chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. A teoria do silogismo foi exposta por Aristóteles em analíticos anteriores. Muito bom! Então, olha só, de acordo com essa definição de silogismo, que é um breve histórico, vamos resumir aqui, né? Vamos resumir para vocês. Silogismo, definição, tá aí, ó. Para tirar do grego, isso tudo bem que lá no texto ficou bem claro, né? Mas, olha só, silogismo é uma sequência de 3 proposições, sendo as 2 primeiras as premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese, e a terceira é a conclusão, que vai ser necessariamente verdadeira por consequência das premissas serem verdadeiras, por hipótese. Perfeito? Ah, professor, então quer dizer que no primeiro momento eu tinha premissa 1, premissa 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias? Sim. No segundo momento, a mesma coisa, premissa 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias com a conclusão. Aqui não. No silogismo, nós só vamos poder ter o quê? 2 premissas e uma conclusão. Ué, professor, então é fácil descobrir se é um silogismo ou não? Sim, é fácil. Basta que tenha uma sequência de 3 proposições. As 2 primeiras são as premissas e a nossa terceira é a conclusão. Então vamos lá, né? De acordo com nossa definiçãozinha aí, bacana, prestar atenção. Desculpa a brincadeira lá do leitura em grego, mas eu tinha que fazer aquela brincadeira, porque não dá para ler, não é verdade? Tentem descobrir, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Forma simbólica. Perfeito? Vamos lá, forma simbólica. O qual você já viu. Só que lá, anteriormente, era premissa 1, premissa 2, premissa 3, pontinho, pontinho, premissa N, traço de asserção e conclusão. Aqui no silogismo, não. Aqui no silogismo vai ser premissa 1, premissa 2, traço de asserção, conclusão. Só. Qualquer banca, professor? Qualquer banca. Isso aí é teoria. Isso aí não importa lá se é FCC, se é CESP, se é Funiversa, se é IAD, se é ESAF, Fundação Getúlio Vargas, AOCP, qualquer uma dessas bancas aí, inclusive aquelas que eu deixei de mencionar aqui, tem que usar, que é teoria, professor. Teoria não pode mudar, não é verdade?
É verdade, então por isso que você tem que prestar atenção. Isso aí é qualquer banca, perfeito? Então vamos lá. Tá aqui minha forma simbólica. Vamos buscar aqui. Bora lá. Forma padronizada. Ué, professor, você está colocando novamente? Sim. Você vê que desde o início de argumentação lógica, ela segue um padrão. Os exercícios é que são diferenciados. É o nível de exercício que é diferente. Peraí, professor, então por isso que você, no início do curso, falou o quê? Muita gente errava as questões porque existem formas diferentes de resolução? Sim. Aquele primeiro bloco, vou voltar a repetir, o primeiro bloco eram todas premissas. Nós tínhamos que achar a conclusão. No segundo bloco, na segunda parte disso aí, você tinha as premissas, né? E tinha a conclusão. Perfeito? Agora, quantidade N de premissas, né? Agora não, só vai ter quantas? 2 premissas e uma conclusão. Tá aqui, ó. Premissa de número 1, premissa de número 2, tracinho de asserção, que separa as premissas da conclusão. Logo, portanto, a conclusão. Perfeito? Então, essa é a cara do silogismo, ó. 2 premissas e uma conclusão. Faça chuva, faça sol, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Para se concluir, verdadeiro. Então, essa sequência aqui, ó, verdade, 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 algumas bancas colocam isso como uma tautologia. Perfeito? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Significa que, se der uma tautologia, é porque o argumento é válido. Se não der uma tautologia, é porque o argumento não é válido. Perfeito? Então, note-se, deu uma tautologia. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Perfeito? Então, olha lá, ó. O argumento é válido. A dedução é correta. O raciocínio é correto. É legítimo. O argumento é bem construído. Professor, a mesma coisa do segundo bloco. A diferença marcante é que naquelas da segunda parte tinha mais de 2 premissas, tá? Aqui não. Aqui só vão ter quantas? 2. Por isso que aqui é a mesma coisa. É o mesmo assunto, professor? É o mesmo assunto. Resolve do mesmo jeito, professor? Resolve. Do mesmo jeitinho. Só que aqui tem regra. Você pode seguir algumas regras sem ter que ficar perdendo tempo. Você vê que a gente ficou valorando, né? Nas aulas passadas, começava com a simples. Não tinha simples, procura o E. Se não tiver o E, você faz por hipótese. Perfeito? Aqui nessa situação, não. Vai haver regras? Sim. Dá para resolver valorando? Sim. Dá para fazer por tabela verdade? Sim. Dá para fazer por teoria de conjunto? Sim. Dá para resolver? Sim, tá? Perfeito? Então, vamos em frente, né? Que atrás vem gente. Vamos começar aqui. Forma padronizada. Perfeito? De novo. P1, premissa 1. Premissa 2. Tracinho de asserção. Conclusão. Não perca o foco. Faça chuva, faça sol. Por hipótese, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Ó. Beleza? E a conclusão também verdadeira. Opa! O que aconteceu aqui? Você vê que para o argumento ser válido, as premissas sendo verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Nesse caso, ela foi falsa. Mas também ele poderia receber verdadeiro ou falso. Nesse caso, é igual ao bloco passado. Se a conclusão for falsa ou receber verdadeiro ou falso, aqui o argumento não é válido. A dedução não é correta. O raciocínio não é correto. É ilegítimo. Vamos. O argumento é mal construído. Tá vendo que bacana? Então, olha só. Você presta bem atenção que é a mesma coisinha. Basta que esse aqui ainda é muito mais fácil de fazer. Professor, tem como a gente bater o olho e já saber a resposta? Tem. Tem sim. Tá? Tem já como você fazer isso, a gente vai trabalhar justamente para isso. Para você bater o olho e fazer, já está errado. Ainda mais se você lembrar daquela parte de recíproca, perfeito? E da contra-recíproca. Beleza? Recíproca é a troca de posição. E a troca de posição não vai dar uma equivalência, perfeito? Aí o que acontece? Aí o argumento não é válido. Muito bom. Vamos partir aqui, né?
Por enquanto, só teoria. Isso é importante você saber a teoria. Silogismo hipotético condicional. Muito bom. Então, tá lá, silogismo hipotético condicional. Vamos ver? O silogismo hipotético condicional comporta dois modos válidos. Opa! O modus ponens ou ponendo ponens. Professor, que diabo é isso? Tá em grego, gente. Esse aí tá em grego. Não é aquele, né, malditos ponens, não. Modus ponens não é malditos ponens, não, viu? Beleza? Já já vão ver a tradução. Ou ponendo ponens, tá? Você pode chamar de modus ponens ou ponendo ponens, que isso aí vai ser regras de inferências, né? Então fique bem ligado aí. Vocês devem estar doidinhos para saber o que é isso aí, né? Quem já estudou comigo sabe que a gente trabalha esses nomes em sala. Quem não vai ficar sabendo aqui, porque aí agora você passou a fazer parte da família Estúdio Aulas, tá? Então vamos lá. Vamos ver se vai aparecer a tradução aqui pra gente? Ah, modus ponens significa modo de afirmar. Olha a tradução do grego para nossa língua. É modus ponens, modo de afirmar. Ou ponendo ponens significa afirmando o afirmado. Professor, mas que diabo é isso, hein? É isso que nós vamos ver. Beleza? Modus ponens ou ponendo ponens é modo de afirmar ou afirmando o afirmado. Beleza. Segundo modo, modus tollens ou tollendo tollens. Olha que bacana. Então vamos ver? Modus tollens. Vem cá, agora vamos fazer por analogia, né? Se modus ponens é o modo de afirmar, modus tollens só pode ser o que mesmo? Isso. Modo de negar. Olha aí. Modo de negar. Ou tollendo tollens. Tollendo tollens é negando o negado. Eita, professor, mas o que é isso, hein? Vocês sabiam, meus queridos, que se um dia essas bancas começarem a cobrar esses nomezinhos aqui de modus ponens e modus tollens, muita gente vai entrar em desespero, né? Porque não conhece, não consegue, aliás, não consegue não, que não viu nessa regra de inferência com esse nomezinho. Pode até ser que você já tenha visto a matéria, mas não com os nomes específicos que vem lá do grego, né? Beleza? Então, ó, não perca o foco. Modus ponens é modo de afirmar e modus tollens é modo de negar. Então, você vai exatamente saber o que é o silogismo hipotético condicional em cima dessas regras de inferências aí, modus ponens e modus tollens, ou ponendo ponens e tollendo tollens. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos buscar aqui. Bom, modus ponens ou ponendo ponens. Estou separando para a gente ver cada um deles separadinho, bonitinho aí, né? Então vamos lá. Forma categórica, beleza? Vamos ver a forma categórica. Se A, então B, porque é uma condicional. E uma condicional é o se, então. Se A, então B. A. Ué, professor, você viu que ele está falando modus ponens ou ponendo ponens, que é modo de afirmar? Olha a letra que está aqui. A. Qual a letra está aqui? B. O que ele fez aqui? Ele afirmou o A. Se ele afirmou o A, ele tem que afirmar quem? Olha aí, ó. Então B. Olha que bacana. Se A, então B. A, então B. É isso mesmo, crianças. É isso que vocês estão pensando mesmo. Imagina a situação. Vamos voltar naquele exemplo. Seguindo isso aqui. Se você tem um nível superior, então você tem que nível? O médio. Aí eu grito, eu tenho superior. Logo, eu tenho um médio. Por isso que é chamado de modus ponens. Traduzindo, modus ponens é modo de afirmar. Afirmando o conjunto de dentro, você deve afirmar o conjunto de fora. Por isso está aqui, ó. Afirmando A, beleza? Ó. Se A, então B. Afirmando A, que é o antecedente, você afirma o B, que é o consequente. Por isso que modus ponens significa modo de afirmar. Afirma o conjunto de dentro, obrigatoriamente você tem que afirmar o conjunto de fora. Afirma o antecedente, você tem que afirmar o consequente. Exemplo. Se você é ceilandense, então você é brasiliense.
Você é ceilandense, logo você é brasiliense, tá vendo? Afirma o conjunto de dentro, afirma o conjunto de fora, porque o se então é uma inclusão de conjuntos, perfeito? Bom, outro exemplo. Se você é palmense, quem nasceu em Palmas é palmense, então ele é tocantinense. Aí o cara grita lá de trás, eu sou palmense. Aí eu falo logo você é tocantinense. Usei o quê? Modus poneis, modo de afirmar. Afirmo o antecedente, afirmo o consequente, o argumento é válido. Então, por enquanto eu estou na forma categórica aqui, né? Vamos ver o que vai aparecer pra gente aqui. Vamos lá? Olha o exemplo. Um exemplozinho muito legal, né? Muita coisa boa. Olha só. Se Deus existe, antecedente, então a vida faz sentido. Vida faz sentido é o consequente. O que aconteceu nas duas aqui? Ah, professor, bem que você falou. Silogismo é uma sequência de quantas proposições? 3. As duas primeiras são as premissas e a terceira é a nossa conclusão. Então, o que você tem que perceber? Tem uma sequência de 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão. Beleza? Conectivo está sendo trabalhado. O se, então. Professor, lembra do nosso curso que a gente pode omitir o então? Pode omitir. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ou, se Deus existe, então a vida faz sentido. Não perca o foco. Deus existe é o antecedente. A vida faz sentido é o consequente. Olha o que ele fez na premissa 2. Por isso que é chamado de modo de afirmar. Ó. Ele afirmou o antecedente. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, Deus existe. Então ele afirmou o antecedente, então obrigatoriamente ele vai ter que afirmar quem? O consequente. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, Deus existe. Logo, a vida faz sentido. Tá vendo? Olha que bacana. Você está diante de uma regra de inferência chamada modus poneis. Não esqueçam isso. Modus poneis é modo de afirmar. Afirmando o antecedente, afirma o consequente. Ou seja, resumindo no popular, afirmando o primeiro, afirma-se o segundo. Porque somente o se então a gente pode dar essa nomenclatura de primeiro e segundo, porque eu e você, nós sabemos que o primeiro é o conjunto de dentro e o segundo é o conjunto de fora. De novo, de dentro, chamado de antecedente, a gente chama, ele é o primeiro, o de fora é o consequente e a gente chama de segundo. Perfeito? Tá, vamos ver a forma simbólica, né, para você se familiarizar com isso daí. Vamos lá? Premissa 1. Eu chamei de D se Deus existe. E chamei de S, a vida faz sentido. Pode ser qualquer letra, poderia ser V, F, S, X, H, T, qualquer uma, tá? Beleza. Premissa 2, ora, Deus existe. Aí, Deus existe. Logo ou portanto, a vida faz sentido. Tá vendo? Então, olha só que bonitinho. Antecedente, consequente. Antecedente. Eu afirmei o antecedente. Então, eu tenho que afirmar o consequente. Perfeito? Por isso que é chamado de modus poneis, modo de afirmar. Afirma o conjunto de dentro, afirma o conjunto de fora. Ou seja, afirma o antecedente, afirma o consequente. Ou seja, afirma o primeiro, afirma quem? O segundo. Perfeito? Que coisa boa, né? E então, do jeito que está aqui, olha o que vai acontecer. Modus poneis. Traduzindo, modus poneis, modo de afirmar. Olha aí, ó. O argumento é válido. Peraí, professor, se eu perceber modus poneis, o argumento é válido? Sempre. Porque modus poneis é uma regra de inferência, né? Então, se é uma regra de inferência, modus poneis, o argumento é válido. Professor, quer dizer que se eu bater o olho e tiver essa estrutura de afirma, afirma, tá válido? Tá. Afirmou de dentro, afirma o de fora. Professor, qual a outra forma da gente testar isso aí? Simples, aquela valoração que você veio trabalhando nos 2 blocos anteriores de exercícios. Né? Os blocos passados, de todas as premissas para a gente achar a conclusão, né? As conclusões, no caso. Aquelas em que tinha as premissas e a última era a conclusão. Então você pode valorar da mesma forma. Sabe por quê? Faça chuva ou faça sol, por hipótese, essas premissas têm que serem sempre
verdadeiras. Olha aqui. Verdadeira. Tá vendo? Ok? Então, olha só. Premissa 1, verdadeira. Premissa 2, verdadeira por hipótese. Eu começo sempre aonde? Na simples. Ah, professor, você começa na simples sempre? Sempre. Tá aqui, ó. A simples aqui, ó. Então, por ela ser simples, ela vai ser verdadeira por causa da definição de premissa aqui por hipótese ser verdadeira. Tá vendo? Se o D é verdadeiro, esse D também vai ser verdadeiro. Você sabia que silogismo hipotético basta você saber só uma coisinha? Vera Fischer, tá? Agora, você pode trabalhar com a Vera Fischer. Você sabe por que é Vera Fischer. Meninos, então, olha só, não percam o foco, perfeito? O argumento será válido, primeiramente, no silogismo hipotético, se der para fazer análise Vera Fischer. Se der para fazer análise Vera Fischer, possivelmente ela será válida. Possivelmente, tá? Por quê, professor? Porque um detalhe é o seguinte. Na primeira vez, se não der para fazer a análise Vera Fischer, o argumento já não vai ser válido. Então, é a dica muito importante que eu estou dando para vocês verem assim, se com valoração, porque visualmente, se você usar a regra afirma, já está lá, ó, você já sabe. Mas se você quiser valorar, basta prestar atenção. O argumento só poderá começar a ser válido se eu conseguir fazer o teste da Vera Fischer, tá? Você pode estar falando isso. Vamos ver? Aqui é verdadeiro, então dá para fazer o teste Vera Fischer, professor. Sabe por quê? Porque não pode ser verdadeiro e falso. Já que não pode ser verdadeiro e falso, o antecedente sendo verdadeiro, o consequente não pode ser falso, senão dá Vera Fischer. Então obriga que o S seja verdadeiro, perfeito? Então, professor, é só fazer a análise Vera Fischer? Só. Se não der para fazer a análise Vera Fischer, pronto, o argumento já não é válido. É mesmo, professor? É mesmo. Mas é claro que vocês já são espertos, basta olhar isso daqui, ó. Seguir sequência. Ó, afirmou o primeiro, afirma o segundo, por isso que é chamado de modus ponens. E eu estou provando aqui que o argumento é válido. Se o S é verdadeiro, aqui o S aqui, ó. Ele entrou aqui, não sei nem porquê. Sai daí, bicho. Isso, sai daí. Não sei porque que apareceu ali, né? Então, é porque eu devia ter tocado ali sem querer. Então, vamos lá. Se o S é verdadeiro, esse S também será verdadeiro. Tá vendo? Esse S verdadeiro, aqui, ó, conclusão, verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Uma tautologia. Perfeito? Se é uma tautologia, o argumento realmente é válido. Para vocês verem que coisa muito legal é esse tipo aí de questão de valoração. Professor, isso dá para fazer por tabela verdade? Dá. Dá para fazer por tabela verdade, sim. Eu estou aqui usando, eu não vou demonstrar isso na tabela verdade, perfeito? Mas se você tiver alguma curiosidade em relação a isso, manda um e-mail para mim. Ou senão você joga na tabela verdade, né? Você vai jogar na tabela verdade, você vai conseguir fazer isso daí, tranquilo. Não compensa a tabela verdade? Não, professor, não compensa, você vai perder tempo. Saiba a regra é tranquila. Conjunto de dentro, conjunto de fora. Afirmou de dentro, afirmo de fora. Pronto, modus ponens. Perfeito? Vai lá, professor, lá naquele exemplo do ensino superior e médio, se você for pensar assim, se você tem o nível superior, então você tem o nível médio. Se você afirmar que você tem o superior, logo você tem o médio, modus ponens. Perfeito? Que coisa boa, né? Então, vamos fazer um pequeno ajuste aí, né? Alguma colocação sobre modus ponens, que é modo de afirmar. Então tá tudo certinho aí. Vamos fazer um breakzinho. Daqui um pouco eu vou retornar ainda com esse assunto, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Faz uma revisãozinha rápida aí, que daqui um pouquinho a gente retorna. Beleza? Obrigado e até daqui um pouco.